Desde 1974, a Dupont Spiller Fadanelli tem sido sinônimo de excelência jurídica, impulsionando o sucesso de seus clientes e suas empresas. Para alcançar esse objetivo, em cada caso e em cada desafio, são as conexões humanas que norteiam as nossas ações. Somos mais do que advogados. Somos promotores de mudança, catalisadores de crescimento e agentes de evolução. Estamos estrategicamente presentes nas cidades de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Porto Alegre, São Paulo e Sorriso. Além de contar com uma ampla rede de escritórios parceiros em todo o Brasil e correspondentes internacionais em cada parte do mundo. A combinação entre tradição, empatia, conhecimento e tecnologia nos coloca na vanguarda do setor jurídico. Prontos para continuar impulsionando um futuro de sucesso, em que as pessoas são o coração de tudo o que fazemos. Dupont Spiller Fadanelli, advogados. A advocacia que impulsiona negócios. O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Xplay TV, a plataforma de streaming que flui com os seus movimentos e vai até onde você está. Dos estúdios para as ruas, para as empresas, para os eventos. A Xplay TV acompanha os tempos. E você? Sorria, você está na Xplay TV. Muito bom dia a todos. É com grande alegria que damos início à edição de número 159 do Bom Dia TI, um espaço de encontro, informação e conexão promovido pelo Trinopolo. Nosso tema de hoje é o líder em transformação, os aprendizados frente aos novos desafios da economia digital, e teremos conosco um convidado muito especial. Nós agradecemos a presença do nosso palestrante, Daniel Martinelli, da Randon Corp, e também destacamos e agradecemos a presença do presidente da casa, Celestino Louro, por estar conosco nessa manhã. Obrigado pela sua presença. Registramos ainda nosso reconhecimento ao apoio da ARH Serrana, que sempre presente nas discussões sobre lideranças e pessoas, nos ajudaram também na divulgação desse tema durante esse mês. Agradecemos aos nossos patrocinadores, a Azura, Sirium, Energy Telecom, Keyworks, Mercanet, Nomad Innovation, Soluzione e Xplay TV. E aos apoiadores, a SIC Caxias, Dupont Spiller Fadanelli Advogados, Vitivinícola Jolimon, Sebrae Caxias, a RH Serrana, também Dinâmica Comunicação, que também está conosco no apoio do evento. E para começar, eu gostaria de convidar então o nosso presidente, Sandro Wegner, para fazer a sua saudação.
Bom dia aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. Já é o nosso Bom Dia TI número 159, é isso, Edson? E cada vez mais cheio. Tenho recebido bastante cumprimentos, elogios pela nossa estrutura aqui. E isso só é possível porque vocês estão presentes aqui. Quero agradecer muito a presença aqui do nosso presidente da casa, aqui, o Celestino Louro, que eu disse para ele, é uma honra ter ele aqui com a gente, que venha sempre aqui prestigiar o nosso evento. Muito obrigado mesmo. Também o nosso secretário da Receita Municipal, Micael, também é um amigo aí, já nos ajudou em alguns momentos aqui em algumas situações gerais aí da nossa tecnologia da informação, em um período aí, um episódio da nota fiscal. Então, obrigado pela presença e de cada um que eu não citei aqui, mas cumprimentei. Queria falar um pouquinho também sobre o material que a gente tem entregue no webinar. Tá? Eu acho que a gente tem trazido um material muito legal nos webinars. É um material para vocês. Eu digo que eu faço aquele material junto com o convidado e acabo saindo dali com anotações que eu acabo aplicando depois na minha empresa. Então, eu acredito que todos podem pegar alguma coisa de algum aprendizado ali para aplicar no seu negócio. Fizemos recentemente um sobre sucesso do cliente, foi no mês passado, mês retrasado, e mês passado sobre o onboarding. É uma sequência fundamental para que a gente garanta a melhor experiência dos clientes que utilizam o que a gente faz aqui, software, né? Que está muito ligado à experiência. Produto, software não resolve nada sozinho. A gente precisa de bons processos, boas pessoas e treinamento. E eu tenho certeza que o que a gente passou ali, naquele onboarding e naquele webinar de CS, tem muito material. E peço também que vocês compartilhem isso nas suas redes, compartilhem com seus contatos, que ajuda o Trinopolo a ficar mais conhecido e ter mais seguidores e que a gente consiga trazer ainda mais conteúdo relevante para todo mundo. É isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado ao Daniel, que veio aqui fazer essa palestra sobre liderança em tempos de transformação digital aí. Tenho certeza, a gente já conversou e tem bastante coisa, bastante provocações aí para nos fazer, para a gente procurar sempre evoluir e entregar mais. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Sandro. Obrigado a presença de todos. São vocês que fazem o nosso evento crescer a cada mês. E chegou o momento mais aguardado desta manhã. Nosso convidado é Daniel Martim Eli, um profissional com ampla experiência em liderança, transformação organizacional e inovação. Eu confesso que eu tentei resumir um pouco o currículo, mas tem muita coisa. Então, é interessante para a gente conhecer também quem a gente está conseguindo trazer aqui para compartilhar suas experiências, o que é muito importante. O Eli é vice-presidente executivo da Randon Corp e diretor de operações da Hands, conselheiro da Adiante e do Senex, que é o Centro de Excelência Humana Organizacional, idealizador e cofundador dos institutos Hélice de Inovação e Unitea, do Autismo, diretor da Fiergs e atual coordenador do CITEC, que é o Conselho de Inovação e Tecnologia da Fiergs. Formado em Administração de Empresas pela URGS, com mestrado em Estratégias Organizacionais pela Unicinos e participou de MBAs junto à FGV, a Fundação Dom Cabral, e desenvolveu especializações executivas em programas de escolas internacionais como a Kellogg e a Singularity. Iniciou a carreira em 93 na GKN, onde permaneceu por 13 anos, e em 2006 ingressou na Randon Corp, onde atua até hoje. Durante esse período, teve experiência em cargos locais, regionais e globais, com foco em pessoas, cultura, operações, processo de transformação, inovação e desenvolvimento de novos negócios. Durante o período de 2010 e 2014, morou fora do Brasil como principal executivo das plantas da Randon Corp na Argentina e nos Estados Unidos. Em 2014, assumiu responsabilidades corporativas de diretor de recursos humanos e diretor de transformação em 2020. Como CTO, foi responsável por liderar o processo de transformação da empresa, acelerando a mudança da cultura organizacional. A partir de maio de 2020, também acumulou a posição de vice-presidente executivo da Randon Corp.
Considerado um líder inquieto, educador e em constante transformação, Daniel Elie criou em 2016 o site Reflexões e Conexões para compartilhar conteúdos relacionados à liderança, inovação, estratégias, pessoas, cultura. Idealizou e criou a imersão online, a Jornada do Líder Transformacional. Também compartilha seus conteúdos através do seu LinkedIn, Instagram, canal de reflexões e conexões no YouTube. Atualmente, ainda é membro do Conselho Consultivo do Inova RS, do Conselho Superior de CIMEX e dos conselhos do Instituto Hélice e Unitel. Daniel é autor do livro O Líder em Transformação, que está disponível para aquisição, e também teremos um momento de autógrafos no final do evento. Com relação ao livro, pessoal, de uma forma bem organizada, dá para, durante a palestra, vocês podem se dirigir ao fundo da sala, está em exposição o livro, então vocês podem ir lá, podem adquirir o livro, um livro de excelência realmente sobre liderança, e podem comprá-lo agora para evitar o acúmulo depois, e depois a gente faz a sessão de autógrafos aí num espaço reservado, né? Hoje, Daniel Elie nos convida a refletir sobre os novos caminhos da liderança na economia digital, unindo estratégia, cultura, pessoas e transformação. Eu convido o palco Daniel Martim Elie. Bom dia! Todos bem alimentados? Então vamos lá, eu tenho 50 minutos e eu vou tentar fazer aqui uma jornada com vocês bastante direta, focada, né, no que eu tenho percebido nos últimos anos de desafios em relação à liderança e à transformação das nossas organizações. O currículo é extenso, mas eu posso dizer que desse currículo, boa parte do que eu vou falar hoje não está no currículo, está na vivência dos últimos 7, 8 anos, que não passaram pelas pós-graduações, não passaram pelos mestrados, não passaram por toda aquela formação tradicional como executivo, e sim pelo mundo real, né? O mundo de estar numa Randon Corp, o mundo de estar num CIMEX, o mundo de estar em instituições que estavam precisando se reinventar e se transformar. E como é que a gente sai da nossa escola tradicional de desenvolvimento de executivos? Eu sou fruto dessa escola, eu tenho 3 décadas de formação nessa escola, e a gente se conecta ao mundo como ele está hoje. Então é isso um pouco da minha provocação. Aqui deixo os meus contatos, se alguém precisar. Como foi falado ali, tem muito conteúdo. Eu decidi desde 2015, 2016, tudo que eu tenho vivenciado, quem me conhece aqui mais próximo, estou vendo muitos amigos aqui, eu escrevo sobre. Então, meu livro, que vocês vão ter acesso ali no final do evento, durante o evento, na verdade, ele é uma consolidação de muita coisa que eu vivi entre 2014 e 2015 até 2020, até a época da Covid, tá? E então ele é menos teórico e ele é mais prático. Os temas que eu gosto de falar, gente, são esses aqui, né? Então eu vi que tem gente de RH, eu vi que tem gente de serviços, eu vi que tem gente da indústria. A gente tem um público aqui bastante diversificado, mas esses temas eles perpassam todos esses públicos, né? Passa para a indústria, para serviços, principalmente, né, quando a gente entra no tema liderança, né? E aí começa a minha primeira jornada, e eu dividi essa nossa conversa. Vocês vão ver que tem capítulos, né? Nós vamos passar aqui por praticamente 5 capítulos até chegar ao final, que a gente vai ter aí autógrafos também dos livros, mas eu vou começar por esse primeiro aqui, né? Que é o que todo mundo me pergunta, porque a gente vem falando muito sobre liderança e gestor. Qual é a grande diferença entre um líder e um gestor? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque aqui, para mim, está a base do entendimento do que é essa transformação que está acontecendo e o que significa a nossa transformação. Mas sempre considerando o novo contexto de mundo. Então, eu vou fazer aqui uma reflexão com vocês. Todos nós podemos dizer que dentro da liderança sempre tem um bom gestor. Mas nem todo bom gestor necessariamente é um líder. Então eu cunhei essa frase aqui, né, que eu gosto bastante, né? O bom gestor está contido na liderança. Isso é matemática, viu, Celestino? Lembra lá? O conjunto está contido no outro. Então, não existe um verdadeiro líder, um bom líder, que também não seja um bom gestor.
mas necessariamente ser um bom gestor não indica que você hoje consegue ser o líder para orquestrar esse contexto de mundo, os desafios das nossas organizações e pessoais também. E aí eu pego aqui uma referência que eu gosto muito. Eu vou trazer um pouco de conteúdo para não ficar só também na prática, só na teoria, eu vou fazer um mix, tá? Eu gosto muito desse framework que divide o mundo pela complexidade dos problemas que a gente tem que resolver. Então, a gente vive num mundo onde a gente tem que resolver desde problemas óbvios, vai aumentando a complexidade, né? Aí o problema pode ser complicado, complexo, caótico, desordenado. E aí eu pergunto para vocês, a nossa escola aqui, né, que nós vivemos, Caxias do Sul, Serra Gaúcha, por muitos anos, por muitas décadas, o mundo ele nos apresentava mais os problemas óbvios e complicados para resolver. A velocidade com que o mundo anda hoje, as tecnologias, os desafios que são colocados, a gente vem se deparando, principalmente nas últimas 2 décadas, com problemas mais complexos de serem resolvidos, caóticos ou até mesmo desordenados. Querem ver? Vou dar um exemplo para vocês. Quando estourou a Covid, que contexto a gente tinha ali? Era algo óbvio de ser resolvido? Era algo que a gente complicado, mas dava para resolver? Ninguém sabia o que fazer, gente, quando veio a Covid. Os empresários de Caxias do Sul não sabiam os protocolos que precisavam adotar nas empresas. A Secretaria de Saúde e a Prefeitura não sabia por onde começar. Efetivamente, a nossa região, o Brasil inteiro, o mundo inteiro estava se deparando com um problema complexo ou caótico para ser resolvido. E que para resolver ele precisava diferentes cabeças de diferentes setores, de diferentes especialidades pensando para resolver. Vocês sabiam que o protocolo da Covid do Rio Grande do Sul, ele nasce em Caxias do Sul? Dentro do CIMEX, junto com os empresários, porque aqui as indústrias predominam, né? Então, a gente montou os nossos protocolos. As primeiras empresas a pararem no Rio Grande do Sul foram a Marco Polo e a Randon. E depois que a Randon e a Marco Polo pararam, começou. Só que a gente parou, mas não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, qual era o protocolo que precisava adotar, etc. Então, assim, gente, qual é a grande diferença se eu for fazer agora uma analogia com o gestor e com o líder? Eu vou trazer isso aqui para uma outra figura. Como gestores, bons gestores, foram muito bem treinados, eu me considero um bom gestor, tenho 3 décadas aqui, como eu falei para vocês, de formação, para resolver problemas óbvios e complicados. E para resolver problemas óbvios e complicados, até dá para copiar o que o outro está fazendo. Até tem receita de bolo para fazer isso, né? Ah, aconteceu tal situação, tu adota tal procedimento. Quando tu entra em problemas, em contextos mais complexos, caóticos ou desordenados, uma cabeça sozinha não consegue mais resolver esses problemas. Então, por exemplo, lá em 2014, nós falávamos na Randon Corp, nós completávamos 65 anos de vida, e uma das nossas grandes reflexões, lideradas naquele momento, pelo Davi, pelo Daniel Randon, é como construir outros 65 anos. No mundo que a gente estava vendo que estava mudando de rotação, os negócios estavam começando a ser diferentes, e se a gente olhar a jornada da Randon Corp nos últimos 10 anos, poucos acho que às vezes se dão conta disso. Hoje, carreta significa 1/4 da receita da Randon Corp. Já foi 100%, já foi 70%, já foi 60%, hoje é 1/4. Hoje nós temos outros negócios que estão relacionados, inclusive, a serviços, e já tem uma representatividade. Então, como é que a gente faria nos próximos 10 anos para construir outros 65 anos, transformações realmente disruptivas, né? Transformações grandes dentro da organização, porque era esse mundo aqui que a gente começava a enxergar. Então, gente, soma isso, uma coisa que está no meu livro, eu falo isso há 6 anos, né? E eu não consigo tirar esse slide, Elvio, porque ainda é preciso se compreender isso. Esse contexto de bons gestores, a gente operou a vida inteira num modo, eu chamo modo 1 de operação. E esses contextos mais complexos, que estão exigindo coisas diferentes de 2, vamos chamar aqui de modo 2 de operação. Então, eu preciso aprender. O gestor precisa se transformar
nesse líder, porque ele tem que orquestrar no dia a dia tanto o modo 1, que continua existindo nas nossas organizações, quanto o modo 2. E agora, cruzando tudo e colocando tudo junto, nesse modo 1, quando a gente... Aqui está pequeno, vocês não vão conseguir ler, mas depois o material vai ficar disponível para vocês. Nesse mundo mais óbvio e complicado, tu ainda consegue identificar a relação de causa e efeito entre problema. Qual é a causa do problema, o efeito e a solução. Quando tu começa a entrar para esse outro lado aqui, ó, no caótico, ó, não há relação clara entre causa e efeito, é necessário agir rapidamente para restaurar a ordem, e a estratégia mais assertiva para esse tipo de mundo é agir, sentir e responder. Não é planejamento estratégico de 3, 5 anos, não é análises robustas que vão ficar pensando, porque o mundo está mudando, né? Quem trabalha na área de serviços, comércio, sabe disso. A indústria ainda tem uma sensação de que se ela não mudar hoje, ela pode mudar amanhã. Na área de serviços não existe mais isso. Está tudo de cabeça para baixo, né? Então, tu tem que chegar, eu chamo de modo 3 de operação, porque eu, Daniel Eli, hoje, dentro da Randon Corp, eu não tenho mais o direito de escolher o modo 1 ou o modo 2. Então, eu tenho dias dentro da Randon Corp que eu estou em ambientes de modo tradicional. O modo 1 é tradicional, comando e controle, hierarquia, relações de poder, toda aquela história. Lá eu ponho o meu terno, lá eu faço cara de mal, se precisar eu bato na mesa, viu, Celestino? Eu faço todo o ritual do modo 1. Mas à tarde desse mesmo dia eu estou lá na Hands, trabalhando com squads de tecnologia, onde eu entrego uma competência, eu já estou com a camisa, com a manga arregaçada e com uma mentalidade totalmente diferente, tendo que agir totalmente diferente naquele contexto, lá na Conexo, lá na Randon Ventures e em outros lugares. Então, o grande desafio para quem quer sair de um bom gestor para um líder é conseguir transitar em todo esse mundo, todos esses contextos, porque a gente vai continuar se deparando com todos esses contextos. Agora se fala tanto de IA, né? A IA vai acabar com o trabalho, os trabalhos repetitivos. Como é que funciona o impacto de IA no contexto do gestor e do líder? Gente, se eu tiver que fazer se eu tiver que fazer uma previsão, aonde o IA impacta primeiramente aqui? Impacta aqui, ó. Por quê? As atividades que nós fazemos hoje como bons gestores são as mais suscetíveis a IA nos ajudar a fazer. Então, uns querem regalar os olhos aqui. Eu não quero gerar pânico e pavor em ninguém, tá? Meu intuito não é esse. Meu intuito é dizer assim, gente, se é algo que nós precisamos como protagonistas de mudança, de transformação nas nossas organizações fazer, é começar a jogar esse jogo aqui, ó. É começar a entender esse mundo e como a gente orquestra mudanças e transformações nesse mundo. E hoje nós dedicamos 70%, 80% da nossa agenda, do nosso tempo como bons gestores, para fazer coisas que IA vai poder fazer para nós. E com uma excelência muito maior. Agora, a IA pode chegar nesses outros itens? Pode, mas vai demorar mais, tá, gente? Porque e eu vou trazer exemplos reais para vocês. O que essa nova era digital está exigindo para se criar novos negócios, novos modelos de negócios. Quão orquestrador nós vamos precisar ser para isso? Eu estou vivendo isso na prática, então eu posso trazer isso para vocês. Se nós não sairmos do piloto automático, essa é a minha primeira dica, né? Se a gente não entender que existe um mundo que está em outra rotação, que existe complexidade de problemas a serem resolvidos, que uma cabeça sozinha não resolve mais. Pega o exemplo da Covid, pega outros exemplos dentro das organizações de vocês, que não é um engenheiro sozinho que vai resolver. Eu preciso de diferentes perspectivas, competências, olhando para o mesmo problema para conseguir resolver ele de uma forma diferente. E outra coisa, eu não consigo mais resolver tudo dentro de casa. Quem tentar continuar resolvendo tudo dentro de casa pode até conseguir resolver, mas não em tempo e forma do que o teu concorrente vai estar fazendo muito mais rápido, de uma forma muito mais assertiva. Esse é o novo mundo, gente, que a gente está se colocando diante. Esse slide é outro, né, que eu uso já há 7, 8 anos e eu não consigo me livrar dele.
Porque daí as pessoas me fazem a seguinte pergunta, Daniel. Bom, se isso é tão óbvio, se esse é o caminho, por que a gente não muda? Por que a gente não faz essa transformação dentro das nossas... Por que é tão difícil fazer essa transformação dentro das empresas? E aí eu tenho que chegar para vocês, eu gosto muito dessa frase do falecido Clayton Christensen, né, que ele dizia, ele escreveu O Dilema da Inovação. Acho que muitos de vocês aqui devem ter lido esse livro. Ele dizia que a inovação disruptiva ela raramente vem de dentro de casa do status quo. Eu e o Celestino falávamos aqui da transformação da própria SIC, da transformação do CIMEX, dos nossos sindicatos, etc. Como é difícil a gente fazer coisas diferentes a partir do nosso ponto de partida, que é o status quo, né? Que é as organizações como elas estão colocadas hoje. Mas tem uma explicação para isso, gente, e que eu gosto muito, que é a liderança. Via de regra... deixa eu só fazer um comentário aqui que eu acho que nem todo mundo tem essa clareza. O sistema imunológico é uma coisa boa ou ruim nas nossas vidas? Quem é que acha que é bom aqui? Ah, que bom. Porque nós estamos vivos por causa dele, tá? O sistema imunológico é uma coisa extremamente importante. Então, pense assim, ó, as organizações, a sua empresa, ela tem um sistema imunológico. Só que o sistema imunológico ele foi treinado da seguinte forma, assim como no nosso corpo. Tudo aquilo que é muito diferente do que eu sempre fiz, eu enxergo como uma ameaça. E aí o sistema imunológico pega os soldadinhos lá e manda matar. Só que naquele contexto 3, 4 e 5 que eu mostrei para vocês, complexo, caótico, desordenado, nem tudo que é muito diferente do que eu sempre fiz é uma ameaça. Pode ser uma grande oportunidade. Só que ele não está treinado para isso, o sistema imunológico. Então, se o Celestino quiser fazer muita coisa diferente aqui dentro da SIC, o sistema imunológico vai olhar para o Celestino e vai dizer assim, Celestino, ó, isso aqui vou mandar o exército. Vamos te boicotar, vamos mandar o exército para não fazer. Aí eu pergunto, quem é o exército? Quem é que boicota? Uma organização, gente, é um CNPJ. Até onde eu sei, uma organização não é um ente vivo. Ela é formada por CPFs. Então, no final do dia, o sistema imunológico começa pelo próprio líder. Nós somos o sistema imunológico. Quando alguém da minha equipe, dentro da Randon Corp, traz uma situação totalmente diferente do que a gente está habituado, ou uma oportunidade totalmente diferente, e eu, Daniel Eli, no alto do meu cargo, da minha posição, da minha arrogância, das minhas vaidades, do meu ego, eu olho assim, não, isso aqui não vai dar certo. Quem está sendo o sistema imunológico nesse momento? O próprio Daniel. Então não adianta delegar quem está em posição de gestão, posição de liderança, não adianta dizer que as coisas não acontecem por causa da empresa. Porque as coisas não acontecem porque nós somos o sistema imunológico. Gente, eu fui me dar conta disso há muito pouco tempo atrás. Em 2015, 2016, é que eu comecei a entender que a escola que eu fui formado de liderança não responde em tempo e forma a isso que nós estamos conversando aqui. E se eu não começar essa transformação pelo Daniel Eli, para que ele possa não ser o sistema imunológico e influenciar os outros pares dele a agirem assim, não tem transformação. Ah, Daniel, mas sempre teve transformação nas organizações ao longo das últimas décadas. Sim, num contexto mais 1 e 2, que tinha tempo para fazer essas transformações em outra rotação e outra velocidade. Em contexto 3, 4 e 5, não tem esse tempo. Senão tu vai ficar fora, tu vai perder vantagem competitiva. Então, gente, por isso que o nome do meu livro, que está aí disponível para vocês, é O Líder em Transformação. Esse processo é contínuo. Nós somos os protagonistas. Essa transformação ela é nossa para depois o nosso CNPJ se apropria. Então, se o presidente, eu estou usando bastante o Celestino, porque eu sei que ele vai precisar sair, ele já me pediu desculpas antecipadas, então eu tenho que usar ele agora, né? Então, se o presidente da SIC resolve que no mandato dele ele não vai mudar quase nada, ele é o sistema imunológico. Ele decidiu. Agora, se ele abre a cabeça e diz assim, cara, eu preciso conectar a SIC a todo esse mundo, essa transformação,
Aí ele vai chegar numa segunda pergunta que ele não vai saber responder. Tá, mas o que eu preciso fazer? Como eu faço essa transformação? Aí entram as pessoas. Aí entra o papel desse líder que sabe potencializar a melhor competência das pessoas, que sabe buscar as competências que estão faltando dentro da equipe, que sabe estruturar uma equipe que tenha todas essas competências. Esse líder, gente, e um pouco do que eu aprendi na minha jornada recente dessa liderança, e para mim foi um momento muito emblemático a Covid, porque na Covid a gente foi obrigado a ir para dentro de casa, né? E eu vinha fazendo essas reflexões desde 14, 15. Isso aqui é o meu cantinho lá dentro de casa, o meu chimarrão, a pipoca. Aqui foi onde eu comecei a fazer o livro, porque eu disse, puxa vida, todos esses conteúdos, como é que eu organizo de uma forma didática para mostrar e dividir isso para as pessoas? Mas o meu pano de fundo dessa transformação e a experiência que eu estava vivendo era dentro da Randon Corp. Em menos de 10 anos, isso aqui é a Randon Corp, em menos de 10 anos, nós saímos de empresas Randon, não é só mudança de nome e de marca, tá? Para Randon Corp. Hoje nós temos dentro da Randon Corp uma vertical chamada Hands, que é de soluções financeiras e serviços. Já é 7% da receita da Randon Corp, é 15% do EBITDA da Randon Corp, e na última linha é mais do que isso. A gente criou novas empresas, como a Adiante, tem a Naiwan, que a gente vem falando aqui em outros eventos. Existe uma proliferação nos últimos 4, 5 anos dentro da Randon Corp de novos negócios que são frutos dessa mudança de mentalidade que a gente vem trabalhando há mais de 8 anos, 9 anos na nossa liderança dentro da organização. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar esses bastidores e ver o que deu certo e o que não deu certo nessa jornada aqui. Mas aí eu me dei conta, gente, o Cimex passou pela mesma coisa, Celestino. Em 2019, 2020, agora não vou precisar, quando caiu a contribuição obrigatória dos sindicatos, os sindicatos se apavoraram, porque aquele dinheiro todo mês estava carimbadinho e entrava ali, né? E aí a gente começou a ver no Cimex que a gente agora ia precisar começar a falar de valor para o associado. Até então, a gente era o valor do que ele pagava. Agora é valor que nós precisamos entregar para o associado para ele continuar sendo associado do Cimex. Esse é o mundo 3, 4 e 5 que de um dia para a noite apareceu dentro do Cimex. Acho que apareceu para todos os sindicatos, não só para o Cimex, e a gente teve que reinventar. Aí tu vai lá para a Fiergs, está acontecendo a mesma coisa. Ou a Fiergs se desencastela daquilo que é hoje. Eu estava com o presidente Cláudio Bier semana retrasada, 3 semanas, e que bom que ele está, o Cláudio está na mesma batida. Eu sei que eu preciso mudar, não sei o que fazer e como fazer, mas ele está abrindo as portas para as pessoas poderem vir e ajudar a repensar. Ou ela desencastela, ou a Fiergs morre. E aí eu vejo, mas onde foi muito poderoso para mim foi ver isso acontecendo em movimentos não em ONGs, vamos dizer assim, não em empresas, que é o Instituto Hélice, aqui de Caxias do Sul, né, que muitos de vocês aqui participam, e o Instituto do Autismo. O quanto era poderoso. Mas essa jornada, gente, se eu tivesse que aqui desenhar ela numa página, para mim ela tem, essa jornada do líder, ela tem três pilares aqui. Primeiro, você tem que reconhecer que você precisa começar essa jornada por você. Ponto. Isso é autoconsciência. Quando a gente passa a ter a autoconsciência de que a gente precisa mudar, geralmente é em situações de dor e sofrimento. Esse é o ponto que eu ainda não consegui na equação encontrar como a gente poderia antecipar a nossa transformação sem ser pela dor e pelo sofrimento. Mas geralmente a gente espera ou os resultados da nossa empresa irem mal, ou ter um problema de saúde. Nós temos um problema de saúde, alguém da nossa família, para daí a gente mudar os nossos hábitos. Acontece alguma coisa que, na minha vida, foram 2 que geraram isso. Foi o diagnóstico de autismo da minha filha, que eu tive nos Estados Unidos, que eu me deparei com um mundo novo, e lá eu aprendi como lidar com esse contexto mais caótico, desordenado, através de uma coisa que não estava na minha vida profissional, no meu dia a dia, que era a entrada desse tema dentro da nossa família.
E o outro foi em 2015 e 2016, na maior crise que a gente teve aqui, né, na nossa região, na parte de implementos. O mercado chegou a cair 60%. Eu estava naquela época como diretor de RH, então o Assis era amigo íntimo naquela época, né? A gente tinha que liderar toda essa negociação, mas não era o problema da crise, era o problema do que vinha depois da crise, porque a gente enxergava uma miopia digital nossa como Randon Corp para se conectar ao novo mundo. Então, tinha que resolver o problema da crise, mas tinha que já pensar como é que a gente seria as nossas estratégias para se conectar. Mas não adianta ter autoconsciência se eu não somar novas competências. E é isso um pouco que eu trabalho no livro. Assim, quais são essas novas competências? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu venho da escola do comando e controle. Eu fui a vida inteira comandado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou dessa escola. O dia que eu virei diretor, como diz o Dado Schneider, bem na minha vez, não pode mais comandar. Agora, o bom líder, ele inspira e influencia pessoas e movimentos. Bem na minha vez. Pô, eu passei a vida inteira, passei mais de 2 décadas levando porrada no lombo, né? E fazendo as coisas. Agora eu tenho que inspirar. Mas ninguém me ensinou esse troço. Como é que eu inspiro pessoas e movimentos? Eu não aprendi isso. Então, isso não estava lá naqueles MBAs. Isso não estava naquele mestrado. Agora, isso estava no diagnóstico de autismo da minha filha. Porque uma das coisas mais valiosas que eu descobri nesse processo pessoal é que se eu quero ajudar o desenvolvimento de alguém que está no espectro do autismo, eu tenho que ir ao encontro da pessoa, criar vínculos com essa pessoa, para daí começar a ter algum tipo de resultado. Vamos fazer analogia com o gestor e com o líder? Enquanto eu sou muito gestor, fico olhando só o processo, dedico 70%, 80% da minha agenda para entregar o feijão com arroz e os processos, eu estou deixando de dedicar 70% da minha agenda para falar com as pessoas da minha equipe, para potencializar a melhor competência da minha equipe, para criar vínculo com os membros da minha equipe, e esses vínculos são muito poderosos para fazer qualquer transformação, para potencializar qualquer competência. Então, eu tive, eu sempre digo, a Sofia, minha filha, ela é, para mim, um divisor de águas na minha vida. Ela me ensinou o que o mundo organizacional não me ensinou. Mas depois que ela me ensinou isso, eu voltei para o mundo organizacional. Por que não dá para fazer isso no mundo organizacional? Aí é a inquietude, a curiosidade, né, de quem está sempre procurando fazer. Será que a gente não pode trabalhar de uma outra forma com as nossas equipes? Se a gente está falando que ninguém mais vai ser o super-homem, a super-mulher dentro das empresas, eu já fiz acho que uns 15 assessments de liderança ao longo da minha vida. Você sabe que quem tem de RH aqui, né? O que é um assessment de liderança? É quando a empresa avalia as tuas competências para ver se tu pode continuar crescendo na empresa. Eu disse, o 16º eu não vou fazer, porque aí um dia vão descobrir que eu não vou, que eu já devia ter saído da empresa, né? Porque eu já fiz 15 ainda, o pessoal não descobriu. Mas sabe qual é a moral que está por trás desses assessments? Tu tem um rol lá de 15, 20 competências e que tu tem que ser o melhor, ter a melhor pontuação em praticamente 15, 20 competências. Vocês acham que no mundo caótico, complexo, caótico, desordenado, alguém vai ter as 15, 20 competências? Ou será que o líder, o verdadeiro líder, é aquele que consegue reunir coletivamente essas 15, 20 competências dentro do seu time? Eu, talvez, daquelas 15, 20, gente, eu vou ter 3 ou 4 num estágio mais elevado. Mas se tu tiver as outras 3, 4, se tu tiver outras 3, 4, a gente forma uma equipe, a gente já tem 12. Aí traz mais uma pessoa que tem outras 3, 4, a gente já tem 15. Então a competência de liderança ela também passa a ser cada vez mais coletiva do que individual. Pouca gente está se... E aí vai entrar também, junto com essas novas competências, tu vai precisar novas estratégias de como aplicar essas competências. E aí, gente, eu uso essa figura. A mochila fica muito pesada. Se a gente quiser lidar com a era digital, com todo esse contexto novo, usando todas as ferramentas que a gente aprendeu no século passado, carregando todas essas ferramentas todos os dias, a única certeza que eu tenho é que nós vamos ficar corcunda. Vai ficar muito pesada essa mochila, não vai ser possível.
E aí a gente está todo momento dizendo, gente, tem que aliviar a mochila porque nós temos novas competências para botar na mochila, nós temos novas estratégias para botar. Mas se a gente não mudar a mentalidade de como fazer isto, a gente só vai botando coisas para dentro da mochila. Façam um desafio, peguem a bolsa de vocês, peguem a mochila de vocês e vejam hoje quantas coisas vocês estão carregando dentro da bolsa e da mochila que vocês não precisariam estar carregando. Talvez podia estar estacionado lá na casa de vocês. Porque aquilo que a gente já aprendeu de competências, a gente não perde, gente. É portfólio. Mas eu não preciso carregar todo dia. Porque eu preciso todo dia me conectar a esse novo. Eu preciso ter tempo para me conectar a esse novo. Eu preciso ter uma mochila um pouco mais vazia para poder botar coisas novas nessa mochila. E aqui é o divisor de águas desse papo aqui. Eu não tenho tempo para isso dentro dos meus 50 minutos. Mas quando eu entendi a diferença da lógica de escassez para a lógica de abundância, isso foi lá no ano de 2017 e 2018, quando eu visitei, eu tive a chance, a oportunidade pela Randon Corp de visitar praticamente todos os ecossistemas de inovação do mundo e do Brasil. Eu fui um cara privilegiado. E como eu vinha de RH, a minha formação é RH, hoje eu estou à frente de negócios, mas o meu background era pessoas, para mim foi muito fácil ir nesses lugares e enxergar o que os caras estavam fazendo diferente e que nós poderíamos fazer aqui. Porque tudo o resto era igual. Os problemas eram os mesmos, os recursos também todo mundo tinha, bons projetos sempre tem dinheiro, mas por que eles conseguiam se organizar de uma forma diferente, levar adiante, e nós aqui na Serra Gaúcha tínhamos dificuldade de levar algumas coisas adiante. E aí eu fui descobrir essa tal de lógica de abundância. E ela é diametralmente oposta à lógica de escassez. Ou tu entende e pratica a lógica de escassez, ou tu entende e pratica a lógica de abundância. Tanto que hoje, quando eu me deparo em qualquer situação sobre essa lógica, eu não consigo ficar ali. Quando tu aprende uma coisa nova, eu vou dar um exemplo para vocês. Mundo real. Faz apenas 5 ou 6 anos que Marco Polo e Randon Corp começaram a desenvolver projetos estratégicos juntos. Nós somos empresas com mais de 70 anos, 76 anos. Há 6 ou 7 anos, nós tínhamos investido 15 milhões de reais no centro de tecnologia da Randon Corp, lá atrás da Fras-le, lá em Forqueta. E a gente sabia que a Marco Polo, se tem alguém da Marco Polo, depois pode confirmar ou não aqui, ela tinha um projeto para também construir o seu centro tecnológico e talvez botar outros 15, 20 milhões. Isso é lógica de... Por que a gente não trabalha juntos? Por que a Marco Polo não usa o nosso centro de tecnologia e ela pega esses 15, 20 milhões que ela investiria no dela, cria uma outra coisa que a Randon Corp possa usar com ela? E aí esses 35 milhões ficam muito melhor aproveitados do que tu replicar. Na lógica de escassez, gente, a gente aprendeu que a minha empresa tem que ser melhor, mais bonita do que a outra. A minha grama tem que ser melhor do que a outra. Eu tenho que ter os melhores profissionais. Por que a gente não pode compartilhar profissionais entre as nossas empresas? Quando tu começa a entender essa lógica aqui, tu começa a ver um mundo de possibilidades para se conectar com esse novo mundo que tu não consegue enxergar na lógica antiga. Hoje os engenheiros da Marco Polo e os engenheiros da Randon Corp estão trabalhando no mesmo ambiente lá no Centro Tecnológico. Vocês acham que eles não tomam café juntos? Vocês acham que eles não trocam? Tem os projetos estratégicos, tem as coisas de confidencialidade, mas a gente criou um pool de inteligência lá, juntando competências. O Instituto Hélice, por que lá em 2018, 19, Randon Corp, Marco Polo, Florence e Soprano se reuniram e começaram a mostrar para o mercado aqui, gente, vamos resolver problemas que são comuns às nossas 4 empresas juntas. Vai sair mais barato do que cada um tentar fazer da sua forma. Tu entende que quando isso aqui começa a ser entendido, é difícil conviver com isso, porque tu vê muito desperdício de energia, muito desperdício de inteligência, muito desperdício de dinheiro que tu poderia estar te organizando de uma forma diferente. Ah, Daniel, mas isso ainda é a forma predominante como a gente pensa na Serra Gaúcha e outras regiões. É. E por isso que eu estou aqui, tá, gente? Um dos motivos que eu estou aqui
eu tenho quase sido um evangelizador, né? Porque eu não consigo, depois de ter entendido isso aqui, de a gente estar conseguindo, na prática, fazer isso acontecer dentro da Randon Corp, novos negócios surgindo, não dividir isso e ficar só para a Randon Corp, porque se eu fizesse isso, eu estaria aplicando essa lógica aqui. A lógica de compartilhar, a lógica do bom dia aqui, né, do evento de vocês, é uma lógica de abundância. Se eu sei antes, eu ensino, eu mostro, eu compartilho. Nós criamos a Conexo na Randon Corp, a Grazi está aqui. O que é Conexo? A gente pega tudo que a gente está aprendendo dentro da Randon Corp e está disponibilizando gratuitamente para a comunidade. Isso é lógica de abundância, né? Então, é difícil entender, mas depois que tu entende, então, leiam. Tem um livro só sobre isso, tá? Mas eu preciso começar a ir para os finalmente e eu quero deixar algumas mensagens poderosas aqui para vocês. Na lógica da abundância, uma das coisas é que tu vai todo dia te deparar com coisas novas. Quando tu abre a tua mentalidade para essa lógica, então eu vou pegar assim, ó, todos vocês vão de casa para o trabalho todos os dias, via de regra, pelo mesmo caminho, correto? Sim ou não? O dia que chove aqui em Caxias, geralmente vocês vão pelo mesmo caminho. Mesmo sabendo que no dia de chuva fica mais complicado o trânsito. Isso é o piloto automático. Isso é não ver o novo. O dia que estiver chovendo, será que não seria legal eu pegar o Waze e deixar o Waze me propor um caminho? E mais do que isso, ao fazer esse novo caminho, você vai se deparar com lojas que você não conhece, com coisas no caminho. Não dá, de vez em quando, para parar ali e desses lugares dedicar algum tempo para conhecer? Esse é o novo, gente. Isso nós temos todos os dias. Todos os dias isso acontece com a gente. Sabe o que a gente faz com isso? Nada. A gente pega o carro praticamente vai sozinho, ele já sabe o caminho, né? Eu ainda faço mais um desafio para vocês. Quem está fazendo sempre o mesmo caminho, né, e eu sou um deles, a gente entra nesse piloto automático. Inclusive, a gente não consegue mais perceber o que mudou nesse caminho. As lojas novas que apareceram, as lojas que fecharam, porque a gente decidiu que ali é só para passar, é uma passagem. Só que nessa passagem tem uma porta aberta. E quem me ensinou muito isso, e eu escrevi um artigo, está lá no meu LinkedIn, na virada do ano, ao encontro do novo, que aprendi com a Sofia, minha filha e a vida, né? E é exatamente isso, né? Quanto tempo da minha mochila, quanto eu tenho que esvaziar minha mochila para ter tempo de me conectar a esse novo? E ao me conectar a esse novo, eu tenho que me conectar com uma cabeça diferente, porque se eu me conectar a esse novo com a cabeça antiga, eu viro o sistema imunológico. Eu só vou olhar, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui é modismo. Startup, isso aqui não funciona, né? Mas aí tem uma questão, gente. Para se conectar ao novo, não precisa vocês irem ao encontro. Ele vem ao encontro de vocês todos os dias. Faça um exercício hoje, até o final da noite, até a hora que vocês forem dormir hoje. Quanta coisa vai ser oferecida para vocês ao longo do dia, o universo, porque esse novo, gente, ele não pede permissão. Ele chega. Ele nos convida, não, ele nos convoca todos os dias a aprender alguma coisa diferente, a crescer, a mudar, a reaprender. O problema é o quanto nós estamos bloqueados a essa situação nova. Faça um exercício hoje. O que vocês estão ouvindo aqui tem coisa nova. O que tu faz com esse novo? Eu falei aqui de uma referência de uma lógica de abundância. Quem de vocês vai conseguir sair daqui hoje e pesquisar um pouco sobre abundância, né? Esse é o novo que não exige muito esforço, mas a gente pode todos os dias dar um passo nesse sentido. Mas qual é o ponto que eu vejo que o novo nos provoca? Ele nos obriga a acolher a incerteza, a se conectar com aquilo que a gente não conhece. O novo, ele exige vulnerabilidade da gente, de dizer que a gente não sabe. E a gente muitas vezes foi criado num regime de educação das nossas famílias, da nossa região, que nós tínhamos que saber dar todas as respostas, que não saber responder alguma coisa era feio, que dizer que não sabia era feio.
É o contrário, gente. A lógica da abundância é o contrário. Quanto mais eu consigo reconhecer que eu não tenho tudo e que eu preciso me conectar e acolher essa incerteza, e aqui a Sofia me ensinou, por isso que no artigo eu falo de novo da minha filha. Quando eu comecei a entender o que era o autismo e como era a forma que eu tinha para poder, junto com a minha esposa, o Gabriel, meu filho mais velho, e o Samuel, filho do meio, ajudar a Sofia a ter uma qualidade de vida melhor no futuro, eu me deparei com algo que eu não sabia fazer. Eu tive que ir ao encontro da Sofia. Eu tive que criar os vínculos com a Sofia para daí sim conseguir, depois de ter esses vínculos, desenvolver o melhor potencial dela dentro do que era possível. E aí eu pergunto para vocês, isso não funciona com os membros da nossa equipe? Quando a gente consegue o melhor potencial dos membros da nossa equipe? É quando a gente não fala com eles? É quando a gente não cria vínculo com eles? Claro que não, né? A melhor potência, a melhor competência dos membros da nossa equipe surge, aflora, quando a gente cuida deles. Eu sempre conto essa história, gente, que para mim foi muito impactante para a nossa família. Quando a gente teve o diagnóstico, eu estava nos Estados Unidos. Nós estávamos nos Estados Unidos. Eu estava naquela parte, eu tinha saído da Argentina e feito ponte aérea para os Estados Unidos. A Sofia tinha 6 meses de idade, a gente foi para os Estados Unidos e ela teve o diagnóstico com 13, 14 meses. E aí a gente não sabia, o novo. O que a gente faz agora? Aí a gente se inscreveu num programa lá do governo, do Alabama, que é onde eu estava, que chamava Early Intervention Step Ahead. Era um programa público, gratuito, e aí num sábado aterriza 6 profissionais na nossa casa, lá no Alabama. 6 profissionais. Cada profissional veio no seu carro, bem cultura americana, né? Ninguém veio compartilhando carona com ninguém, cada um veio com o seu carro. Eu olhei para a Raquel, a minha esposa, e disse assim, poxa, a Sofia não vai dar conta de um profissional, imagina 6 profissionais. E logo a gente se dá conta que aqueles 6 profissionais estavam lá para cuidar do Daniel, da Raquel, do Gabriel e do Samuel. Cuidar de quem vai cuidar. Cara, isso me arrepia até hoje, porque assim, ó, isso foi um divisor de águas na minha vida. Assim. É isso, gente. Se tu quer extrair o melhor potencial da Sofia, nós temos que cuidar primeiro de quem vai cuidar da Sofia, para que essas pessoas possam ter tempo, vínculo para poder fazer isso. Se nós queremos ter o melhor desempenho das nossas equipes, nós precisamos cuidar dos nossos líderes que cuidam das nossas equipes. Quanto das nossas empresas está cuidando dos líderes? Está ajudando os líderes a fazer, os bons gestores a fazerem essa transformação para a liderança. Se a gente não fizer isso com eles, como é que eles vão cuidar das nossas equipes? Daniel, tu está muito poético ou romântico. Bom, se eu estou, gente, é porque eu estou com 50 anos, com algumas histórias de vida que não me permite mais pensar diferente dessa forma. Então, aí eu peço um pouco de paciência comigo, se isso ficou muito romântico ou poético, mas é uma crença. Hoje eu não consigo não ver dessa forma, não consigo não ajudar, né, aonde eu estou a fazer reflexões nesse sentido, porque eu estou vendo isso acontecer e quando acontece ele é muito poderoso. Bom, e só para terminar aqui, ó, quando tu vai ao encontro desse novo, tu tem que sair do medo ao vínculo. Então, cara, não é um processo trivial fazer isso aqui. E aqui já é pós-graduação, então eu não vou nem falar porque isso não tem nem tempo aqui, mas quando tu começa a entender a lógica da abundância, tu vai ter que cuidar com uma armadilha muito preciosa, a falta de tolerância com quem não entendeu, para não cair na mesma armadilha, né? Então, muitas vezes eu me vejo aqui, aí eu penso assim, cara, eu tenho que estar lá na SIC, eu tenho que estar lá no Bom Dia TI e compartilhando isso aqui. Eu não tenho que ficar apontando o dedo para quem não entendeu. A minha missão como educador, como líder, é continuar ajudando que mais e mais pessoas entendam sobre isso. Mas, às vezes, a tolerância ela vai baixando muito rápido também, né? E, para finalizar, só para vocês terem um exemplo real, tudo isso no mundo dos negócios, ele está impactando no que eu chamo do novo peixe grande, né? Empresas que ainda acreditam que competem com outras empresas estão fadadas ao fracasso.
As empresas não competem mais com empresas, ou cada vez menos competem com outras empresas. Elas competem com ecossistemas. Então, você tem que começar a pensar se você faz parte de um ecossistema ou criar o seu próprio ecossistema se quiser ter vantagem competitiva. A Randon Corp, gente, está virando um grande ecossistema. A Randon Corp hoje tem mais de 30 empresas, tem 5 verticais de negócios diferentes, diversificou seus negócios, tem mais de 100 startups conectadas em projetos, desde estratégicos até projetos mais operacionais. A gente tem parceria com o Marco Polo, com o VEG, com as montadoras. A gente desenvolve projetos estratégicos com outras empresas. Ou seja, essa ideia de que o peixe grande come o peixe pequeno, que eu aprendi na minha escola tradicional, ela morreu. Porque o peixe grande agora é essa silhueta aqui, né? É o cara que... E aí eu pergunto para vocês, será que um gestor consegue orquestrar um ecossistema? Ou tu precisa de liderança para orquestrar um ecossistema? Tudo que eu falei das novas competências, as novas estratégias, é como tu vai orquestrar esse novo ecossistema. Então, várias empresas aqui da Serra Gaúcha, gente, já estão jogando esse jogo. Consciente ou inconsciente, estão jogando esse jogo. Né? Fazendo que o tema de casa ou não fazendo, estão jogando esse jogo. Né? E aí eu dou alguns exemplos para vocês. Foi muito falado aqui, né, do nosso projeto do ESIS, da Randon Corp, dando materialidade para vocês. Pô, olha que baita inovação, botaram tração na carreta, uma carreta que era só puxada, agora ela tem tração, gera economia de combustível. Gente, qual é a grande inovação? Não é o eixo. O Daniel Randon fica louco, né? E o César, quando eu digo para eles, né? A grande inovação desse processo é 3 empresas da Randon Corp trabalhando com 6 empresas externas, com 5 startups e reduzindo o time de um projeto entre prototipação e comercialização tradicional de engenharia de 6, 7 anos para 3 anos. Isso é inovação. Isso é o novo ecossistema. Se nós tentássemos fazer toda essa engenharia aqui, sem essas outras 6 empresas, sem essas 5 startups, levaria 6 a 7 anos. Aqui até gerou um problema bom para nós. Nós chegamos no mercado antes do tempo. Não tinha nem legislação para poder andar essas carretas, né? A gente teve que depois ajudar a criar a legislação. Agora, isso é uma mudança de cultura, isso é uma mudança de mentalidade. E isso está impactando o business da Randon, a Randon Corp como um todo? É óbvio, gente. Outro exemplo, né? A própria forma como a Randon Corp se reorganizou, como eu falei para vocês, 5 verticais de negócio. Hoje eu tenho o privilégio de também estar à frente também dessa vertical aqui, que é a Hands, que ela começou como um banco de montadora para financiar a carreta Randon, e um consórcio para consórcio de carretas Randon. Hoje isso aqui se transformou numa plataforma de soluções e serviços com mais de 40 soluções e serviços dentro da Randon Corp. Como eu falei para vocês, já é 7% da receita da Randon Corp, já é 15% do EBITDA da Randon Corp, e é uma plataforma de serviços que nasceu dentro de uma mentalidade de uma indústria. Tu quer inovação maior do que isso? Porque se tu me dissesse assim, Daniel, é fácil criar uma plataforma de serviços. Sim, mas não começando dentro da indústria. É fácil tu criar na área de serviços. Vocês que são de tecnologia, é fácil eu criar nesse meio. Mas criar dentro de uma mentalidade, de uma indústria pesada como a Randon Corp, um novo business, e isso aqui, gente, para nós hoje, a gente encara quase como uma startup dentro da Randon Corp. E ela vem se consolidando, tem mais hoje de 8 empresas, ela não atua só em transporte e logística, mas o mais importante, né, além do portfólio de soluções, é que essa vertical ela cresceu nos últimos 4 anos 46% ao ano. Uma plataforma de serviços que nasce dentro da Randon, crescendo a ritmo de startup dentro da Randon. Tem ou não tem mudança de mentalidade? Tem ou não tem mudança de cultura? E assim eu posso citar a Nayuan, eu posso citar outros negócios que estão surgindo dentro da Randon Corp, que daqui a uns 5 anos talvez sejam outras 2 Randon Corp em termos de tamanho. Então, se a Randon Corp quisesse seguir no passo normal,
ela vai continuar crescendo e ser grande. Mas aqui tem potencial para criar outras 2 Randon Corp, nesses outros projetos, no próprio ECIS, etc. Isso é o que eu venho falando de jogar o novo jogo. Esse é o ecossistema da Hands, tá? Eu gosto também de mostrar, viu, como peixe aqui, né? Aqui vocês vão encontrar as 8 empresas que estão por trás da plataforma, vocês vão encontrar as outras empresas do grupo, vocês vão encontrar as startups. Parte das soluções dessa plataforma a gente não entrega diretamente. A gente criou uma empresa, para fechar aqui, chamada Adiante, Locação de Pesados. A gente criou com a Gerdau, é uma empresa que quebrou vários paradigmas, porque a gente, quando começou esse projeto dentro da Randon Corp, sempre se quis ter uma empresa de locação de carretas Randon, tá? E aí a gente foi para o mercado para entender o que o cliente realmente precisava. E aí a gente volta para dentro de casa e diz o seguinte, gente, nós precisamos criar uma empresa de locação, mas não pode ser só de carreta Randon. Nossa, morreram uns 2, 3 lá dentro, né? Tu imagina chegar e dizer que nós vamos botar dinheiro para criar uma empresa que eventualmente pode locar a carreta da Facchini ou da Librelato. Lógica de escassez é difícil entender isso, né? Lógica de abundância, eu já começo a entender isso. Porque quem é mais importante? O cliente. E se naquele momento, é óbvio que eu vou tentar botar primeiro a carreta Randon, mas se naquele momento eu não tiver prazo de entrega da carreta Randon e o cara precisa da carreta, eu não vou dar solução para ele? Porque eu estou na lógica da escassez, que eu só posso fazer locação de carreta Randon, visto que ele ainda, além da carreta, ele vai fazer a locação do caminhão e vai fazer mais alguns equipamentos fora de estrada. E vou perder esse negócio porque eu estou tão fechado que tem que ser carreta Randon. Hoje, 70% das carretas alocadas pela Adiante são Randon. Apenas 30%, gente, não é Randon. E sabe por que essas 30% não são Randon? Porque nós não tínhamos prazo de entrega. E aí nós tomamos a decisão porque o negócio nasceu certo. Outra coisa, esse negócio exige muito dinheiro, locação de pesados, etc. Vamos montar uma JV com outra empresa. Aí a gente foi lá e escolheu a Gerdau. Nem a Gerdau conhece de mercado de locação, nem a Randon Corp conhece de mercado de locação. E nós fazemos uma JV. E para botar o recheio final, que aí morreram mais 2 ou 3 lá dentro, ninguém vai ser controlador dessa empresa. Ela é uma empresa 50-50. Puxa, falar para os gringos aqui que ele não vai ter o controle da empresa dói, né? Porque a gente precisa ter o controle na mentalidade da escassez, eu tenho que ser dono, eu tenho que ter todo o controle, etc. E esse negócio, a gente está dizendo, o melhor modelo de negócio é que ele seja 50-50 com uma outra empresa com capacidade, né? Aí é custo de captação de dinheiro, né? Que a Randon Corp e a Gerdau juntas, elas têm uma condição muito diferenciada nisso aqui. Gente, só para finalizar, terminou meu tempo, não fiquem com cara de preocupados, tá? O meu objetivo aqui não é entristecer ninguém, muito pelo contrário, é mostrar para vocês que essa é uma jornada possível. Tentei trazer elementos aqui, inclusive, de mundo real, de coisas que estão sendo feitas, mas essa é uma jornada que ela só é possível se ela começar por nós, por cada um de vocês, essa transformação. Vocês que estão aqui hoje de manhã, tenho certeza que na sua maioria são protagonistas dentro das empresas de vocês, ocupam cadeiras, não importa se ocupam cadeiras do modo 1, no modelo mais vertical, de comando e controle, isso foi um aprendizado que eu tive nos últimos anos. Eu achava que tinha que romper com as estruturas das empresas, quebrar as estruturas verticais, ser mais horizontal. Quando eu comecei a me dar conta, antes disso é melhor que mudar a mentalidade de quem senta na cadeira. A cadeira que eu sento hoje dentro da Randon Corp é uma cadeira tradicional. É uma cadeira pomposa, é uma cadeira que me dá poder para fazer um monte de coisa. Vice-presidente executivo, CEO da Hands. O problema não é a cadeira. Se o Daniel tivesse sentado nessa cadeira hoje, com a minha cabeça de 7, 8 anos atrás, as decisões que eu tomaria seriam totalmente diferentes das decisões que eu estou tomando hoje. Então, se eu mexo na mentalidade da nossa liderança, mesmo que a cadeira ainda ela represente um modelo antigo, ela está revestida de poder para tomar decisões diferentes dentro da organização. Então, invistam em vocês, invistam na transformação de vocês, cuidem das lideranças de vocês, para que daí sim
elas possam cuidar das equipes de vocês e potencializar o melhor de todos, tá? Essa é a minha humilde dica aqui, né, convite para todos vocês aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado. Uma satisfação imensa ouvi-lo nessa manhã. Com certeza, compartilhar conosco essa sua visão de liderança, mundo e o mundo em constante transformação impacta a todos, né? Então, o pessoal às vezes fica em silêncio, né? Porque está se enxergando lá, estamos nos enxergando nos nossos ambientes de trabalho. Isso é uma né? reflexão, né? Muito bem. Eu quero convidar agora a Jéssica da Vitivinícola Jolimon para fazer a entrega de uma lembrança em nome do Trinopolo como forma de agradecimento. Obrigado, Daniel. Esperamos poder contar contigo em outros momentos para conversarmos e ampliarmos as discussões sobre esse tema de liderança. E certamente estamos bastante envolvidos em outros espaços, né, de inovação, de compartilhamento de conhecimento, como a parceria que temos com o Hélice, com a Conexo e todas as atividades de inovação aqui do município, né? Eu quero agora passar para vocês um pouco dos nossos eventos que a gente tem agora no mês de julho. São eventos que a gente apoia e também o nosso webinar que a gente está colocando. E eu quero chamar a atenção para a agenda. Por favor, coloquem na tela a nossa agenda. Enquanto a produção está passando a nossa agenda para a tela, reforço o convite, gente, sempre registrem o evento, a participação de vocês, uma fotinho lá no Instagram, marquem o Trinopolo, para que a gente consiga ter essa visão dos participantes ali do evento, né? Nós temos nos próximos dias alguns eventos e eu quero fazer um convite especial para vocês, aqui principalmente para os empresários, seja da área de tecnologia, em especial os nossos associados, né, mas os demais que estão aqui também podem participar. No dia 16 de julho, das 8 às 11h30, aqui mesmo na SIC, no subsolo, no restaurante do subsolo, né, será servido um café da manhã e junto às discussões sobre a convenção coletiva e talvez o que mais interessa para o nosso público é sobre a reforma tributária. É um evento promovido pelo nosso parceiro CEPRORX. Eles estão bastante envolvidos nessas discussões lá em Brasília, tem escritório de advocacia que está envolvido também. O ex-presidente do CEPRORX está atualmente atuando fortemente junto com a FENAINFO também. Então, são informações que eles nos trazem sobre os desdobramentos da reforma tributária, os impactos tanto de impostos quanto em termos de desenvolvimento de software e tudo mais. Nós aqui também temos um grupo do Trinopolo que é focado na reforma tributária, então há muitas trocas entre essa turma. Tem um grupo de WhatsApp, se alguém não está e gostaria de participar, me contatem que eu posso adicioná-los. A coordenação está com o Ademar. E são temas importantes que a gente precisa se esforçar, juntar esforços, porque o setor IT está com uma previsão de taxação bastante alta. Então, se a gente não se juntar, podemos ter impactos bastante fortes mais adiante. Então, coloquem na agenda de vocês. Eu, em seguida, compartilho com vocês o QR Code. Aí vocês terão acesso a toda a agenda do Trinopolo e lá vocês podem escolher o evento que lhes interessa. Então, dia 16 de julho é um evento gratuito do CEPRORX que estamos apoiando. No dia 16 também, só que à noite, temos um treinamento que está sendo oferecido pela DG Recursos Humanos. A Daniela Grolla esteve conosco no ano passado, num Bom Dia TI. Então, ela trabalha há muitos anos, tem vários clientes, inclusive nesse meio. Então, ela está fazendo um treinamento à noite, voltado à questão da contratação e retenção. Os valores estão aqui.
249 a 219, para o Trinopolo, associado do Trinopolo, 219. Também tem uma agenda aqui, o PASA está conosco, a turma do PMI sempre presente aqui, tenho certeza que muitos de vocês aqui são associados ao PMI. No dia 16 e 19, dia 18 e 19 de julho, também aqui na SIC, o 17º Seminário de Gestão, Projetos e Liderança da Serra, promovido pelo PMI. Então, esse evento, ele também tem um cupom. Eu sempre quis usar isso aqui, quando eu aperto, não uso direito, né? É o cupom Trino 10, então são 10% de desconto, mas lá na nossa agenda já tem o link para o evento que está com os 10% aplicados. Fica mais fácil aí para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato e peçam também o cupom. Aqui, não vou falar, obviamente, mas no dia 18, das 15 horas às 22 horas, diversas palestras, tá? E no dia 19, que é o sábado, então, são workshops, 2 workshops. Aí vocês escolhem, podem se inscrever em eventos distintos. Tá? Também temos um curso de liderança humanizada, promovido aqui pela Inspirare Resultati e Builder, nossos amigos aí, Geraldine, Charlie, que vai acontecer no dia 24/7, lá na FSG, na sala de inovação da FSG, tá? Conta com o nosso apoio, e para os associados do Trinopolo tem 30%. O evento também está no site. E para os presentes que estão comprando livro e que ainda estão aqui, nós vamos fazer um sorteio de um ingresso, é isso? Beleza? O sorteador está na... Conseguimos colocar o sorteador ou não? Geraldine, tu me diz um número de 1 a 145, já que você é a 49. Seria o Ricardo Dini, mas ele não veio. Mas eu tenho um outro 49 aqui, que é por ordem aqui. Daniel Zanke. Está presente? Aqui está. Vocês depois entrem em contato, então? Ou você tem um voucher aí? Não? Tá. Depois vocês se conversam, eu coloco o Daniel em contato com vocês, então. Parabéns, Daniel. Acaba de ser contemplado com um treinamento de liderança humanizada, já seguindo a nossa formação aqui. Muito bem, minha gente, e só para finalizar, então, esse é o QR Code, quem puder aqui copia, ele vai direcionar diretamente para a nossa agenda do Trinopolo, todos os eventos estão lá, com mais informações do que essas que eu coloquei aqui, com os links para as inscrições, com os vouchers para os descontos. Ok, minha gente? Por hoje é isso. Agradeço demais a participação de vocês. Sempre é bom ver essa casa cheia e, mais uma vez, um tema muito importante para a gente. E até a próxima. Será no dia 8 de agosto, com o Marqueteiro Confesso, falando sobre marketing, obviamente. Mas o tema a gente vai passar para vocês. Um abraço, bom final de semana. Até o próximo.